Amados irmãos, que maravilha estarmos aqui outra vez, não é? Muito bom, graças a Deus. Depois de uma noite de ontem, não é? Muita alegria, muito choro, muita lágrima, muita gratidão. Deus é bom. Quer dizer, Ele não é bom, Ele é muito bom. Amém, meus amados. Bom, vamos rapidamente ao texto, Salmo 25. Nós estamos no ponto 2, começámos a semana passada. O Senhor guia e ensina os humildes nos seus caminhos e já andámos bastante. O ponto 2 vai do versículo 8 ao 15, do Salmo 25, e nós conseguimos caminhar 2 versículos. Muito bom, numa noite. Não disse tudo. Havia muito mais para dizer. E claro que sempre haverá muito mais para dizer. Amém, meus amados? Vamos rapidamente fazer a leitura. Não vamos ler o Salmo todo hoje. Eu quero ver se termino hoje. Bom, a semana passada eu também queria, mas acho que eu hoje vou conseguir. Ok? Terminar o ponto 2 e vamos ler novamente dos versículos 8 a 15. Está bem, meus amados irmãos? Vamos fazê-lo então. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Amém. Tem aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa presença e confessamos mais uma vez que em nós mesmos nada temos. Somos pecadores necessitados da Tua graça. Se o Teu Espírito não falar, as nossas palavras serão apenas sons. Se Tu não abrires os nossos olhos, Senhor, continuaremos cegos, mesmo diante daquilo que é a verdade. Pai, humilha-nos debaixo da Tua mão poderosa. Arranca de nós todo o orgulho, toda a falsa religião, toda a autossuficiência. Dá-nos, Senhor, um coração quebrantado, disposto a aprender os Teus caminhos e a obedecer à Tua vontade. Concede-me, Senhor, fidelidade para proclamar a Tua palavra sem a diluir, sem procurar agradar aos homens, mas anunciando aquilo que Tu disseste nas Escrituras. Guarda-me de falar além da Tua palavra e dá-me coragem para declarar todo o Teu conselho. Suplicamos que o Teu Espírito Santo, nesta noite, opere em nós e entre nós. Que ninguém saia daqui confiando em si mesmo, mas somente na perfeita justiça do Senhor Jesus. Nós oramos e vivemos para que recebas toda a glória, porque somente Tu és bom, reto e digno de toda a adoração. Oramos no nome do Senhor Jesus e todos podemos dizer amém. Podem ficar sentados, meus amados. Até agora, até este ponto do Salmo, nós vimos a semana passada que Deus é bom e reto e, como nos diz o próprio versículo, por causa disso Ele guia os humildes. Mas agora Davi, no versículo 10, ele avança mais adiante e ele deseja mostrar-nos mais ainda. Ele deseja mostrar-nos essa
a direção do Senhor que Ele nos dá quando Ele nos guia. Ele deseja mostrar-nos como é que são os caminhos pelos quais o Senhor conduz o seu povo. A resposta é extremamente consoladora para nós que somos o seu povo. Vejam, reparem o que é que diz o versículo 10 e a beleza disto. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Reparem que depois de Davi afirmar que Deus guia os humildes, que os ensina no caminho da justiça, ele agora vai revelar uma verdade extraordinária. Ele vai nos mostrar como é que são os caminhos de Deus. Eu acho que esta passagem é uma das passagens mais consoladoras deste salmo. Todos nós, meus amados, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazer esta pergunta na nossa caminhada, na nossa vida. Porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que Deus está a conduzir-me? Está a conduzir a minha vida por este caminho? Às vezes é um caminho de alegria, outras vezes é um caminho de perdas, outras vezes é um caminho de doença, de enfermidade, outras vezes é um caminho de espera. Davi vai nos responder a isto. E como é que ele nos responde? Ele responde não olhando para as circunstâncias, mas ele vai nos responder olhando para quem? Para o caráter de Deus. Ele diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Bem, a primeira palavra merece logo toda a nossa atenção, ou não? Qual é a primeira palavra? Todas. Todas. O Espírito Santo não deixou qualquer tipo de espaço para exceções. Reparem que não diz algumas. Reparem que não diz a maioria. Reparem que não diz as mais importantes. Não, não é isso, não é isso. Diz todas. Todas. O que é que isto significa, meus amados? Significa que cada caminho pelo qual Deus conduz os seus filhos possui o mesmo propósito santo. Não existe um acontecimento, qualquer coisa na nossa vida fora do controle da providência divina. Isto da doutrina da providência, meus amados, é um dos maiores consolos para nós, cristãos reformados. Nós acreditamos que o Deus que governa o universo, Ele governa também cada detalhe da vida do seu povo. Jesus disse-nos: nem um cabelo da nossa cabeça cairia que Ele não soubesse disso. Nada, meus amados. Eu não sei se tu ainda acreditas no acaso, em coincidências. Nada, mas nada acontece por acaso, meus amados. Nada, nada. Nada escapa ao decreto divino. Nada, 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 nada. Nada surpreende o Senhor. O Senhor nunca é apanhado de surpresa. Nada, meus amados, nada. Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10. Eu cortei aqui um pouco o versículo para andarmos mais depressa, mas ele diz: eu sou Deus. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. O apóstolo Paulo vai afirmar isto no Novo Testamento. Ele vai dizer-nos um versículo que nós conhecemos muito bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Observa, meu irmão. Observa, minha irmã. Igreja amada do Senhor Jesus. Paulo e Davi estão a ensinar a mesma verdade. Davi diz todas as veredas. Paulo escreve todas as coisas. Ambos estão a ensinar que Deus utiliza absolutamente tudo para cumprir os seus propósitos de graça na vida do seu povo.
Bom, rapidamente, vou andar aqui rápido para não gastar muito tempo. O significado de veredas, vocês ainda lembram? Quem lembra ainda o significado de veredas? A palavra em hebraico é ora. Ela descreve o quê? Aqueles caminhos já muito pisados, muito frequentados, muito percorridos. A ideia não é um atalho improvisado, nunca ninguém passou por ali e vamos a ver se é por aqui. Não, quando fala, são caminhos já estabelecidos, muito frequentados, muito pisados por outros que já caminhavam antes de nós. Nada na condução de Deus, quando Deus conduz o seu povo, quando Deus te conduz a ti e a mim, nada na condução dele é acidental, é improvisado, é um teste, é uma experiência. Deus não diz, faz isto, anda por ali, faz desta maneira, para fazer uma experiência, a ver se dá certo. Não, isso não acontece, meus amados. Nada nos caminhos de Deus é um improviso, é uma experiência. Quando tu lês a palavra e a palavra diz, faz isto, obedece a isto, vive desta maneira, caminha assim, não é uma experiência que Deus está a fazer contigo para ver se dá certo. Não, meus amados. São caminhos já experimentados, são decretos de Deus, são firmes, são certezas. Amém, meus amados? Cada etapa preparada, o Senhor, para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida, são de acordo com a sua perfeita sabedoria. Quando Israel caminhava pelo deserto, meus amados, muitas vezes eles pensavam, eles imaginavam, vinham à sua mente, que Deus tinha escolhido o caminho errado, talvez não fosse por ali. Eles andavam às voltas. Mas sabes uma coisa? Quando nós olhamos para trás, percebemos que cada curva que eles fizeram fazia todo o sentido. Fazia parte do plano de Deus. Isso não aconteceu só com Israel, meus amados. Isso acontece com a igreja. Isso acontece conosco hoje em dia. Hoje nós enxergamos, lembra-te disto, meus amados. Lembra-te disto. Hoje nós só enxergamos uma parte da estrada. Hoje nós só enxergamos uma parte do caminho. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Deus está a contemplar todo o percurso. É preciso sermos discípulos. É preciso sermos aqueles que pisam, que imitamos as pisadas do Mestre. Precisamos seguir as suas pisadas. Lembram-se daquele corinho antigo que diz, marchando está, seguimos as suas pisadas? Quem se lembra desse coro? É ou não é? Senhor marchando está, seguimos as suas. Não é um caminho novo, não é uma experiência, não é a ver se dá. Não, meus amados, não é preciso inventar. De misericórdia, Davi afirma que essas veredas por onde Deus nos conduz, elas são marcadas por quê? Pela misericórdia. A palavra hebraica, lembram-se ainda, exed. Talvez nenhuma palavra no Antigo Testamento seja tão rica como esta. Lembram-se o que é que ela descrevia? Ela descreve o amor leal do Deus da aliança, o amor leal da aliança. É o amor que permanece. É o amor que não desiste. Já percebeste isso ou não? É o amor que continua fiel, mesmo quando tu e eu somos infiéis. Não é um sentimento passageiro, vocês entendem? Não é uma paixão, não é um momento, nada disso. É um compromisso assumido pelo próprio Deus. Uau! Amém, meus amados? Quando o Senhor estabeleceu a sua aliança com Abraão, Ele comprometeu-se de livre e espontânea vontade a cumprir as suas promessas. Essa fidelidade de Deus percorre toda a história da redenção. Ela alcança, claro, o seu ápice, a sua maior luz, o seu maior destaque na pessoa de Cristo. Na nova aliança, meus amados, o exed, a misericórdia de Deus manifesta-se aonde? De uma forma plena, na cruz. Foi ali na cruz que nós vemos que Deus permanece fiel à sua promessa para salvar um povo para si. Quando todos o abandonaram, Jesus permaneceu fiel. Não foi porque o povo foi fiel, não foi porque um foi fiel. Quando todos desistiram, quando todos abandonaram, quando todos blasfemaram, quando todos diziam não vale a pena, Ele permaneceu fiel. E ali é a prova que o amor leal de Deus não muda. Não muda mesmo quando nós mudamos. Deus é fiel.
As suas promessas se cumprem. Ele não está sujeito a nada fora dele. Ele é misericordioso. Esta é a sua misericórdia. Os irmãos entendem? Misericórdia e verdade. Lembram-se do Salmo 23? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Depois é a verdade, emet. A palavra verdade pode ser traduzida, claro, como verdade, fidelidade, confiabilidade. A ideia principal desta palavra é estabilidade. Vocês entendem? Deus nunca muda. Vocês sabem? Deus é verdade, não muda. Isto é verdade. Não é uma verdade hoje, amanhã já não é. Vocês entendem? Não, Deus nunca muda. Deus nunca quebra uma promessa. Deus nunca volta atrás na sua palavra. Tudo aquilo que Ele prometeu será cumprido. Por isso, misericórdia e verdade aparecem frequentemente juntas no Antigo Testamento. Elas descrevem a fidelidade pactual de Deus. Ele ama. E Ele permanece fiel ao seu amor. Ele promete e cumpre o que prometeu. Até o profeta pagão, Balaão, ele vai dizer lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta. Talvez tu estejas a atravessar um período difícil na tua vida. Talvez não compreendas o motivo de tanta luta. Talvez estejas a passar por um tempo que estejas até a questionar-te. Porquê é que Deus permitiu isto? O Salmo 25 não te responde a explicar cada circunstância. Mas ele responde-te revelando quem Deus é. As veredas, meus amados, às vezes na nossa vida até podem parecer difíceis e até podem ser mesmo difíceis, mas jamais deixam de ser o quê? Misericórdia e verdade. O problema, o teu, o meu, o nosso, o problema, frequentemente, é que nós julgamos os caminhos de Deus antes de chegarmos ao destino. Vocês entendem? Antes de chegarmos aonde Deus nos quer levar, nós já estamos a pôr em causa o caminho por onde Ele nos está a conduzir. E esse é o nosso problema. Lembras-te de José? Olha José, os irmãos tiveram inveja dele, ciúmes dele, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna. Gênesis 37, 23 e 24. Tendo depois José chegado a seus irmãos, despiram-no da sua túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia. Versículo 24. E tomando-o, lançaram-no na cisterna vazia, sem água. Ali José não estava a perceber o que estava a acontecer. Era uma vereda difícil, complicada. Os irmãos fazerem aquilo, abandonarem-no ali. Venderam-no como escravo. Chegou à casa de Potifar. Ele manteve-se fiel a Deus. Mas sabem uma coisa? A mulher de Potifar não era fiel ao seu marido. E passou-se o que se passou. E ele fugiu. E ele foi embora. E sabem onde é que ele foi parar? À prisão. José não está a entender. Ele não está a entender. Os caminhos eram difíceis. Só anos mais tarde, percebeu que Deus transformou tudo para que houvesse salvação para muita gente. Lá no capítulo 50, bem lá à frente, no versículo 20. Ele vai dizer, vós, na verdade, intentaste mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conservasse muita gente com vida. Meus amados, os irmãos de José agiram movidos pela inveja. Eles cometeram pecado. Isto não quer dizer que Deus aprovou o pecado deles. Não, de maneira nenhuma. Sabe o que é que isto quer dizer? Que Deus, o Deus soberano, o Deus que está no trono, que Deus governou todos os acontecimentos para preservar a família da aliança durante a fome. A providência divina costuma só ser entendida, sabem como, meus amados? Quando nós olhamos para trás. Quando nós olhamos para os tempos que nós passamos, os tempos difíceis, e nós olhamos para trás. Nunca ela é entendida quando nós estamos a atravessar. E quando a providência de Deus nos está a sustentar, ela não é entendida na sua plenitude. Mas quando nós passamos, quando chegamos adiante, então nós olhamos para trás e dizemos, Deus cuidou de mim. Deus cuidou dele. Deus cuidou dela.
Apesar disto, apesar daquilo, apesar dos dias difíceis, apesar daquelas veredas serem horríveis, apesar daqueles caminhos serem tortuosos, apesar de não se entender, mas nós olhamos para trás e nós vimos a providência de Deus. Diz-me lá como é que é a tua vida se tu olhares para trás. Diz-me lá, conta-me. José foi fiel. Talvez tu não, nem eu. Mas sabes uma coisa? Quando nós olhamos para trás, nós entendemos estes caminhos. Quando nós olhamos para trás, nós percebemos esta providência de Deus na nossa vida. William Cooper, ele vai escrever: por trás de uma providência severa, Deus esconde um rosto sorridente. Às vezes, quando a coisa está difícil, quando a coisa está dura, parece que nós estamos a olhar para um Deus carrancudo, que Ele está chateado connosco, que Ele está irado connosco. E às vezes está, por causa do nosso pecado. Mas sabes, por trás dessa ira está um sorriso. Está um sorriso. A providência de Deus não elimina a maldade humana, mas governa sobre ela, transformando aquilo que os homens intentam para o mal em instrumento para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Quantos podem dar glória a Jesus por causa disso? Amém, meus amados? Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Esta expressão precisa de ser entendida de forma correta, meus amados. Davi não está aqui a ensinar salvação pelas obras. A obediência nunca é a causa da aliança. É a evidência que pertencemos à aliança. Quem foi alcançado pela graça aprende a amar os mandamentos de Deus. Lembras-te do que Jesus declarou lá em João 14, versículo 15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é fruto da regeneração, não a causa. A Reforma Protestante insistiu bastante nesta verdade. Somos justificados somente pela fé. Mas a fé que justifica jamais permanece sozinha. Ela produz o quê? Obediência. Não dá para alguém dizer, eu tenho fé. Vocês entendem? Eu acredito na justificação. Eu acredito que fui justificado em Cristo lá atrás. E ele vive uma vida de pecado. Isso não é verdade, meus amados. Ninguém que crê que foi justificado naquela cruz, que Jesus tomou o seu lugar lá, ele poderá permanecer vivendo uma vida de pecado. Isso não existe. Isso é uma fraude. Isso é uma mentira, meus amados. Sempre que nós entendemos que nós fomos justificados pela fé, ela vem acompanhada com o quê? Com a obediência. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não quer dizer que nós não vamos pecar, não quer dizer que nós não vamos cair aqui ou lá. Sim, que bom seria que não. Mas quer dizer que nós queremos obedecer. O Romanos 7, lembra-te sempre disso. Romanos 7 é um homem santo, falando toda a verdade a respeito de si. Ele diz, quando quer fazer o bem, o mal está comigo. Eu tenho prazer, na minha mente tenho prazer na lei de Deus, mas os meus membros, diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele termina dizendo, mas graças a Deus, não por mim, não porque eu sou bom, não porque eu consigo, não porque eu sou o maior, não porque não há ninguém igual a mim, não porque os outros não conseguem, mas eu consigo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Amém? E depois ele inicia o capítulo 8. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Sabes, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Já tinhas percebido isso? Uma boa evidência para ver se é filho de Deus ou não é se ele é guiado pela carne. Sabem que a carne tem muitos desejos. Ela insiste nos desejos. A carne não gosta de ler a Bíblia. A carne não gosta de orar. A carne não gosta dos cultos. A carne não gosta dos irmãos. Não é? Faz intrigas, maldicência. Vocês entendem? A carne é isso. A carne nunca se converte. Mas o Espírito, o Espírito mantém-nos unidos. Não é? Leva-nos a preservar a unidade da paz. Amém?
Faz-nos viver em paz com Deus, em paz connosco próprios e em paz uns com os outros. Isso é o Espírito. O que é que tu alimentas mais? A tua carne? Ai, estou tão cansado. Hoje fico no sofá. O que é que tu fazes? Fazes vontadinha a carne ou crucificas-a? Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo. Todos os dias. Acabou. Não é? Não faças festas à carne. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém, meus amados? Perdão tem o seu fundamento no nome de Deus. Repara o versículo 11. Depois de Davi contemplar a fidelidade de Deus, Davi vai fazer algo surpreendente. Ele volta novamente ao seu próprio pecado. Repara o que diz o versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Percebes a ordem? Primeiro Deus, depois o homem. Sempre assim. Primeiro o caráter divino, depois a necessidade humana. É sempre esta ordem. Até na oração. Primeiro o Senhor. Primeiro tu pensas no caráter do Senhor. Santificado seja o teu nome. Tu exaltas o caráter de Deus. Tu elevas a Deus. Amém? Tu não levantas Deus, porque Deus não se levanta. Deus já está levantado. Amém? Amém? Amém, meus amados? Nós só reconhecemos que Ele está lá. Por causa do teu nome. Esta pequena expressão que nós vemos aqui, por causa do teu nome, meus amados, contém uma das maiores verdades da graça. Davi não diz, perdoa-me porque prometo melhorar. Sabe como é que eu fazia? Com a minha mãezinha. Não vou fazer mais, mãe. Eu não vou fazer mais. Eu vou mudar. Eu não vou fazer mais. Porque talvez assim ela me perdoasse. Pensava eu. Vocês entendem? Nem. Perdoa-me. Repara que Davi não diz, perdoa-me porque eu me arrependi profundamente. Estás a ver o meu coração? Eu arrependi-me profundamente. Perdoa-me. Estás a ver? Nem. Perdoa-me porque eu agora comecei a fazer boas obras. É isso que Davi diz? Ele diz, por causa do teu nome. Lembras-te da oração que Jesus ensinou? O modelo, santificado seja o teu nome. O fundamento do perdão, ouviste com ouvidos de ouvir, o fundamento do perdão nunca é o pecador. O fundamento do perdão nunca é o pecador. Nunca está no pecador, irmão, está sempre em Deus. Na Bíblia, o nome, quando aparece o nome, representa o caráter, a glória, a fidelidade da pessoa. Davi apela àquilo que Deus é. Ele sabe que o Senhor é misericordioso, Ele é fiel, e Ele está comprometido com a sua aliança, por isso Ele pode pedir perdão com confiança. Amém? A mesma lógica aparece lá em Ezequiel 36, onde Deus promete restaurar Israel não por causa deles, mas por causa do amor ao seu nome. Voltando ao Salmo 23, lembra-te? Ele me guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu santo nome. É sempre o nome de Deus. A salvação, meus amados, é acima de tudo uma demonstração da glória de Deus. Amém? É por causa do seu nome. Ele escolheu um povo e Ele vai evidenciar a sua glória, vai ser vista. As suas virtudes vão ser vistas nesse povo que Ele escolheu por sua própria iniciativa. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu a nós. E Ele vai evidenciar a sua glória. Vocês entendem? Nunca perceberam, às vezes, quando nós estamos a querer ajudar alguém, que é muito nosso amigo, às vezes nosso familiar, e nós queremos ajudar, queremos que ele chegue à salvação, nós fazemos, explicamos, oramos, fazemos tudo, e ele não vê nada. Já aconteceu isso a vocês? Eu hoje à tarde estava a falar com a minha filha acerca de uma pessoa que ela está a tentar ajudar. Vocês entendem? Mas ela não vê nada, meus amados. E é tão aflitivo. Porque é uma coisa que nós vemos, que é tão palpável, que é tão visível, que faz todo o sentido. Porque não se entende? Mas não entende. Mas não entende. A pessoa está aflita. A pessoa não sabe para onde se agarrar.
A pessoa não fica... É uma aflição para ele e para nós que estamos a querer ajudar, que estamos a querer que ele experimente. Nós explicamos tudo, partimos o pãozinho todo, pomos lá, dizemos, olha, mas é isto, tu precisas isto. Deus é isto, o Evangelho é isto. Ele não entende nada. Ele não entende nada. Porque é um milagre. Ou Deus abre o coração, ou Deus abre os olhos da pessoa, ou a pessoa não vai entender nada. É por isso que Paulo, quando Paulo escreve as cartas às igrejas, ele diz, eu alegro-me quando eu penso em vocês. Eu adoro a Deus quando eu penso em vocês. A gente vê a igreja de Corinto, mas como é que ele se vai alegrar? Mas é o povo escolhido de Deus, ainda não é perfeito. Deus está fazendo a sua obra, mas eles sabem quem é Jesus. Eles sabem da obra de Cristo. E Paulo fica maravilhado. E quando ele pensa na igreja, meu amado, eu não percebo como é que há pessoas que não são apaixonados pela igreja. Vocês são um milagre. Cada um de vocês é um milagre. Quando nós olhamos quem nós éramos, como nós fazíamos, como nós pensávamos, a nossa miséria, a nossa condição. E nós agora olhamos, meu amado, e nós vemos a glória de Deus na tua vida. Quando dizes, irmão, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus morreu por mim naquela cruz. Ele tomou o meu lugar. Aleluia. E agora Ele tem-me levado a uma transformação, a obedecer-lhe. O meu desejo agora é obedecer. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu falho. Pastor, eu ainda não sou. Quem me dera. Mas o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha... Isso é um milagre. Isso é um milagre, irmão. Não é se nós não temos problemas. Não é se Deus resolve as coisinhas todas que nós conseguimos baralhar. Não é isso, irmão. Isso é de menos importância. Agora nós cremos nele de todo o nosso coração. Amém? Quem é que abriu os nossos olhos? Quem é que abriu o teu coração? Quem é que trabalhou no teu coração para que agora a tua vontade seja obedecer-lhe? Irmãos, quantas vezes nós andamos atrás, tens que obedecer, e porque é que não fazes isto, e porque é que não oras, e porque é que não lês, e porque é que não sei o quê, e não vai. Porque tem que ser Deus. Isso não quer dizer que vamos ficar calados, isso quer dizer que nós vamos cada vez mais anunciar as Escrituras, anunciar o Evangelho, porque quando esta palavra é solta, quando esta palavra é proclamada, esta palavra é poderosa. O autor aos Hebreus diz que ela é eficaz. Ela é eficaz. Você sabe quando estamos com uma dor e nós vamos e o médico lá sabe na urgência aquela injeção que dá e aquilo, passou. Foi eficaz. Esta palavra. Não inventes outra. Não queiras outra. Tenta encher o teu coração com esta palavra. Não leias só, medita nela. Dorme com ela. Acorda com ela. Que a palavra de Cristo habite abundantemente nos vossos corações e sede agradecidos. Amém, meus amados? Eu não compreendo como é que alguém se diz crente e não gosta de ler a Bíblia. Não faz sentido. É um crente muito equivocado. Como é que alguém se diz crente e não passa... Vocês tem tempo para tudo. Vai aqui, vai acolá, faz isto, faz aquilo, fala isto, fala aquilo. Tem tempo para o Facebook, para o Instagram, para o vizinho, para a vizinha, para o filho, para a filha. Não tem tempo para a palavra. Como? Diz, Senhor, clama a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha alma está doente. Eu consigo arranjar tempo para tudo e não tenho tempo para a palavra. Como é que eu te vou conhecer? Há pessoal que acha que conhece Deus por sentimento, por um arrepio que sente na igreja, por a experiência do outro. Não. Davi vai mais adiante e ele diz, a minha iniquidade é grande. Bom, eu não sei como é contigo, mas quando eu leio isto, eu acho que Davi tem uma honestidade incrível. Tu não achas? Repara que Davi não minimizou o seu pecado. Amém? Amém? Amém, meus amados? Amém? Cuidado, nós vivemos num mundo, meus amados, que tem uma visão muito errada da vida. Toda a gente tem uma cosmovisão, toda a gente tem uma maneira de ver a vida. Mesmo sem dizer que a gente diz que não tem, toda a gente tem uma maneira de olhar para a vida.
Irmãos, e nós hoje vivemos com essas filosofias, essas psicologias, que é muito complicado. Tudo é uma doença. É o pH não sei quê, Irmão, isso não existe, isso é uma mentira. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude. As pessoas hoje vão ao psicólogo. As pessoas hoje vão ouvir essas pessoas falarem. É uma fraude isso, irmãos. Este tem esta doença. Hoje é tudo uma doença, irmão. Então o que é que precisa? Buscar um pastor bíblico e aconselhamento. Vamos para a palavra e uns pais firmes. Tem um déficit de atenção. Sabem como é que era o déficit de atenção? Sabem como é que é o déficit de atenção? Mas hoje é uma doença, irmãos. Isso é uma mentira. Hoje estava a ouvir uma pregação de John MacArthur. E ele estava a desfazer tudo isso. Dão um nome, tal. Disse, não, ele diz, venham, vamos sentar com a Bíblia. Vamos sentar com a Bíblia. Hoje deu um nome, isto fica pomposo. E há gente que se acha até. Porque sabe o nome, é aquelas não sei o quê. Sabe o que é que eles tratam? Eles não tratam o problema. Eles não tratam o problema do déficit de atenção. Eles dão uma medicação que vão piorar o problema. Vocês entendem? Vão piorar o problema. Porque vão fazer com que aquela criança viva fora de órbita. Sabem porquê? Porque os papás que mimam os filhotes, ou os papás que abandonam aos dois extremos, eles estragam as crianças. Meus amados, como nós acabamos de ver, as veredas às vezes são duras. A vida é dura, meus amados irmãos. Isso não quer dizer que nós não vamos sentir tristeza. Isso não quer dizer que nós não vamos sentir-nos desanimados. Isso não quer dizer que nós às vezes não vamos querer desistir. Vocês acham que no passado, quando eu ouvia os meus pais contarem, quando nós nos sentávamos à mesa, lá no Algarve, no monte, e pela graça de Deus nós sempre tivemos o que ter à mesa, eles contavam-me que eles iam para a ceifa, saíam de madrugada antes do nascer do sol e chegava a hora do almoço e eles comiam uma sardinha a dividir por 5 pessoas e não havia pão. Vocês acham que era fácil? Vocês acham, nós nem imaginamos. Vocês acham que era fácil? Mas naquela altura não havia gente com depressões, eu não estou a dizer que algumas depressões existem, ok? Mas há muita coisa, meus amados. Precisamos ter cuidado, meus amados. O pessoal não sabem, há crianças, há adolescentes que não aguentam um não. Não aguentam. Ficam bom. Vocês entendem? Não, entrar em crise faz parte. Vocês entendem? Mas hoje ninguém pode entrar em crise. Vocês entendem? E depois eles vão falar com pessoas que não entendem. Mas que acham que entendem. E o que é que vai acontecer? Toma. E depois aquela pessoa ainda fica mais fora da realidade, ainda fica mais fora da realidade do que ela está. Porque ela já acha que aquilo, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, e está-me a acontecer, ai. Vocês entendem? E depois nós andamos entretidos com essas conversas. E eu ouço algumas pessoas falarem disso como se elas, como se isso fosse uau. Da Bíblia não sabem nada, mas dessas coisas sabem que é o PD, o HD, o não sei o que D, vocês já percebem todas essas coisas. Sabem isso tudo, da Bíblia não sabem nada. Claro, por não saber nada da Bíblia, que acreditam em todas essas coisas. Vocês entendem? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer, meus amados? Eu dou graças a Deus porque hoje Deus me levou, porque era isso que eu achava, mas nunca tinha ouvido alguém credível. E eu não ouvi até ao fim, mas através das Escrituras, expor essas coisas. Vocês entendem? Porque a gente tem gente formada em muita coisa e depois acha que sabe. Vocês entendem? Depois lê este livro, não sei do quê, o outro livro, não sei do quê, e depois não sei o que mais, e depois aquilo. Claro que faz todo o sentido. Se toda a gente diz. Bom, toda a gente diz, mas o que é que a Bíblia diz? Amém, meus amados? Amém. Sabe o que é que Davi disse? A minha iniquidade é grande. O meu pecado é grande. Tu hoje consegues dizer isso a alguém? Consegues? Amado. Estás numa aula. O professor está a dar a aula. Ele está-se a mexer, a olhar para trás, a olhar para o lado. Tem um déficit de atenção. Pois tem. Como é que vamos fazer? Dar medicação, não é? Para ele ficar ali meio, fora de...
depois ele já fica ali atento. Mas vai ser um zumbi na sociedade. Porque tudo é fora. Sabe porque ele deve ser de atenção? Os pais, sabem? O pai é toxicodependente, família disfuncional, os pais separados, sabe? E a criança ficou... Vocês entendem? Alguém que sente e que fala a palavra. Não é? Atenção, eu não estou a dizer que as pessoas vão mudar e a sociedade vai mudar por causa da palavra. Eu estou a dizer que aqueles que são escolhidos de Deus vão mudar por causa da palavra. A Bíblia não promete que o bairro vai mudar, que o teu país vai mudar, que todos na tua família vão mudar. A Bíblia promete o que ela promete. Que Deus tem um povo. E tu tens que anunciar o que a Bíblia diz. Tu não tens que querer salvar o bairro. Tu tens que anunciar o Evangelho. Amém, meus amados? Amém. 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 Quando tu ouvires de casos, dizes, por que é que não procuras um pastor? Sim. 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 Por que não procuras um pastor bíblico que conhece as Escrituras? E vamos lá. E tal qual como vais todos, às vezes, ao psicólogo acompanhar, vai, senta-te com o pastor. Vamos ver como é que funciona. Agora é fácil, eu sou crente, vou à igreja. Tens esse problema? Sim. Olha, eu conheço aquele... Pois chama-se psicólogos doutores, como se eles fossem doutores. Não são doutores. Não é? João, tratar de assuntos da alma que eles não percebem, que eles não conhecem. Depois vai, toma. E toma mais uma dose. E depois toma mais outra. Bom, Davi diz, a minha iniquidade é grande. O problema não está fora de mim. Não foi o bairro, a família, os outros. Vocês entendem? A dificuldade, o que eu vi, o que me aconteceu, o que eu assisti. Irmão, é claro. É claro. Se tu vês coisas complicadas, é claro. Isso mexe na tua cabeça. Claro que sim. Eu até aos 14 anos eu tinha medo de dormir sozinho. Minha mãe ia lá ficar com a mão... Lá, tinha que dormir lá comigo, às vezes coitada mal, ou esticava a mão, até eu adormecer, a mão tinha que ficar lá. Até aos 14 anos. Eu fazia xixi na cama aos 14 anos. Sim, isso acontece, claro. Então não acontece, acontece. Tinha medo, por causa da vida que levávamos. O meu pai, alcoólatra, tentava bater na minha mãe, a mim, tínhamos que andar fugidos de noite. Claro, isso acontece. Sabes como é que aconteceu eu deixar de querer dormir com a mão dada? Um dia que o meu pai se chateou. E fui lá ao meu quarto buscar a minha mãe e disse, nunca mais vem para aqui. E sabem? Eu, em obediência ao meu pai, comecei a dormir sozinho. Foi fácil? Não. Não tinha medo do escuro? Tinha, muito. Mas foi a minha libertação. Eu não estou a pôr a minha experiência como uau. Vocês entendem? Mas uma coisa eu sei. Isto é a verdade. Isto é a verdade. Repara para a vida de Jesus. Ele veio, tinha todas as razões para se queixar. Olha, sabem uma coisa? Difícil, pá. Quando eu nasci, nem havia um lugar para mim. Nasci numa estrebaria. Família, minha mãe engravidou, ninguém sabia bem de quem. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Uns dizem que ela... Vocês entendem? Era assim que era acusado. Eles diziam que Jesus era filho de prostituição. Vocês entendem? Crises! Vocês entendem? Crises! Porque crises fazem parte da vida. Como é que lidamos com elas? Como é que lidamos com elas? Como é que tu lidas com elas? Como é que tu fazes com elas? Davi diz, a minha iniquidade é grande. Eu não ando com desculpas. Não. Ele não procura desculpas. Ele não culpa as circunstâncias. Ele não culpa as outras pessoas. Ele confessa, a minha iniquidade é grande. A palavra iniquidade, no hebraico, diz culpa, perversidade, corrupção moral. Davi não reconhece apenas alguns atos pecaminosos, mas ele reconhece a profundidade da sua condição.
E esta é precisamente, meus amados, a linguagem de um coração que foi quebrantado. É exatamente por causa disso que ele encontrou graça. Spurgeon descreve o seguinte, repara na beleza da frase. Os grandes pecadores são os melhores candidatos para a grande misericórdia de Deus, desde que venham quebrantados aos pés de Cristo. Paulo diz-nos assim, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Meus amados, o perdão de Deus não depende da pequenez do nosso pecado, mas da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Amém, meus amados? Não interessa o quão grande pecado tu cometeste. Interessa que na cruz há provisão. Não depende. Vocês entendem? Algumas pessoas vivem uma vida atrapalhada porque eles nunca foram drogados. Vocês entendem? Nunca roubaram ninguém. Nunca foram infiéis. Vocês entendem? Então eu não sou como ele. Vocês entendem? Eu não sou como este. Vocês percebem? Eles acham que... Jesus falou disso, lembras-te? Quando Jesus diz, houve um homem que devia 500, outro devia. Qual é que tu achas que ficou mais grato? E o outro, claro, né, responde o quê? O que foi mais perdoado. E disse, é verdade, tens razão. Quem pouco perdoado é, pouco ama. Quem acha que precisou de pouco perdão, pouco ama. Quem reconhece que precisou de... Ele diz, a minha iniquidade é grande. Se tu ainda achas que precisas de pouco perdão, o outro é que precisa... O meu marido é que precisa de mais perdão do que eu. A minha mulher é que precisa de mais perdão do que eu. O meu filho é que precisa de mais perdão do que eu. Se tu achas que o outro precisa de mais perdão do que tu vais amar pouco. Não foi isso que Jesus ensinou? A questão não era se um ou outro... Vocês entendem? Jesus conta para que o outro... Vocês percebem? Diz que quem é muito é perdoado, muito ama. Até aí qual é o homem que pode dizer que não foi muito perdoado? Aqui essa é a questão. A questão é a consciência que tu tens do que é que tu foste perdoado. Da tua condição. E Davi diz, a minha iniquidade é grande. E a tua? E a tua? E a tua? Percebes? Não é do outro. Não, tu agora assim, e a tua? E a tua? Vocês entendem? Eu acho um biadão, pessoal. Achar que o outro é que tem. Ele dizia, deixa o outro, és tu. O outro tem que amar muito. Eu tenho tu, não tens que amar muito. O outro tem que mudar muito. E tu não tens que mudar muito. Davi diz, a minha iniquidade é grande. Paulo diz, eu sou o maior pecador. Como eu disse aqui um domingo ou uma noite destas, já não sei, se tu estás sentado neste lugar e tu não achas que és o maior pecador que estás aqui, talvez eu duvido um pouco da tua regeneração. Porque quando tu és habitado pelo Espírito Santo de Deus, tu não precisas que ninguém venha dizer-te nada. Se tu és honesto com Deus, não há maneira dessa santidade, desse ser, dessa terceira pessoa da Trindade entrar na tua vida, inundar a tua vida, e tu achares ainda que pronto, ok. Não há hipótese. Diz sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho absoluta certeza que de todos os que estão aqui, quando eu olho ao meu redor, eu sou o maior pecador de todos. Amém, meus amados. E se tu perguntares ao outro, o outro vai dizer, eu sou o maior pecador. E se perguntares ao outro vai dizer, eu sou o maior. Não, eu sou o maior pecador. Paulo diz, eu sou o maior pecador. Amém, meus amados. Davi diz, a minha iniquidade é grande. Na cruz o Cordeiro de Deus carregou a culpa do seu povo, satisfazendo plenamente a justiça do Pai. É por isso que hoje nós podemos orar com a mesma confiança que Davi orou. Ou vocês não acham? Nós não estamos a apelar aos nossos méritos, mas ao nome, à fidelidade e à obra consumada de Deus em Cristo Jesus. Versículos 12 a 15, eu vou conseguir, que bom.
Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará aos pés do laço. Não sei se tu consegues prestar um pouco de atenção, mas tu vais perceber que isto não é uma lista de recompensas materiais. Ele está a descrever bênçãos espirituais que pertencem aos filhos da aliança. É verdade, meus amados, que nós vivemos numa época em que muitos procuram Deus apenas por causa do que Ele pode dar. Davi mostra-nos algo maravilhoso. Davi mostra que o maior presente de Deus é... Digam lá, respondam-me. O maior presente de Deus é... Deus. O maior presente de Deus é Deus. Percebes? Percebes? O maior presente de Deus é Deus. Repara, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. A primeira característica de um verdadeiro crente, de alguém que foi regenerado, que nasceu de novo, é o temor do Senhor. O temor nas Escrituras, meus amados, não é aquele medo, aquele pavor servil de quem serve. Vocês entendem? Não. O incrédulo, é verdade, o incrédulo tem medo. O incrédulo teme o castigo. Diz, o João Batista diz, raça de víboras. Por que é que vocês vêm aqui para ser batizados? É para quê? Porque vocês estão assim, ó. Vocês querem fugir da ira vindoura. Vocês estão com medo do inferno. Vocês não vêm aqui porque vocês amam a Deus. Vocês não vêm aqui porque amam a Deus. Vocês vêm aqui porque vocês querem fugir do castigo. E assim é o incrédulo. Mas há muita gente na igreja que também não vem por causa de Jesus. Vem por causa de não ir para o inferno, porque já ouvi dizer que o inferno era mau. Então não há evidências na vida da pessoa que ele ama Deus, que ele ama Cristo. Não, ele só quer cumprir os mínimos. Pastor, o que é preciso? Vocês percebem, tipo, o dízimo, quanto é que eu tenho que dar? Quando a Bíblia... Não, Paulo diz lá, não é? Na carta aos Coríntios, cada um dê voluntariamente o que propôs no coração. Dê com alegria e não por obrigação. Dê como alguém voluntário. Vocês entendem? Qualquer dia nós vamos ter o gasofilácio lá ao fundo. Nem é preciso andar aí ninguém. Quem entrar, põe lá. Gente responsável, gente que dá voluntariamente. Gente que... Porque sabe, o ato de dar, inclusive dinheiro, bens materiais, é um ato de adoração. Vocês entendem? Vocês percebem? Então, quando tu tens o povo instruído, tu não precisas andar a pregar sobre a oferta para obrigar, porque não sei o quê, o dízimo, não sei o quê. Não, meus amados. Cada um dê voluntariamente conforme propôs no seu coração. Nós somos pessoas conscientes. Sabemos das despesas, sabemos do que há, sabemos que a Igreja do Senhor tem que progredir, tem que avançar. Vocês entendem? Então o Senhor disponibiliza-nos este e nós vamos ser responsáveis. Ok? Ok? Amém? Não, o dízimo. Quanto é que eu tenho que ler a Bíblia para? A pessoa quer cumprir o... Vocês percebem? No reino não há serviços mínimos. Vocês entendem? O que o Senhor quer de ti é o teu coração. Amém? Filho meu, dá-me o teu coração. Amém? O incrédulo, sim, ele teme o castigo. O Filho de Deus reverencia o Pai. Temor é uma atitude de reverência, de submissão, de amor, de uma profunda consciência da majestade de Deus, da majestade divina. Os puritanos costumavam dizer que o temor do Senhor é o porteiro da alma, porque guarda o coração contra o pecado. Amém? O temor do Senhor é o porteiro da alma. Amém? Sabe o que é que faz um porteiro? Não sabe? Está ali o Dani hoje à porta. O que é que ele está ali a fazer? Entra o que tem que entrar, não entra o que não tem que entrar. Bom, baratas não têm que entrar, mas o Dani deixa. Mas isso é uma questão que não tem a ver. É só uma brincadeira. Se vier uma barata a entrar, vocês podem ter a certeza que o Dani entra primeiro que a barata. Para rirmos um pouco, os irmãos entendem?
Amém? O temor do Senhor, diziam os puritanos, é o porteiro da alma. Eu temo a Deus e eu não vou pecar contra Ele. Não é que eu tenho medo dEle, é que eu o amo, é que eu o reverencio, é que eu não quero fazer nada que o entristeça. Os irmãos entendem? Amém? Como o filho ou filha, dizer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? O filho deve conhecer o pai. Amém? Já contei isto, uma altura que a minha filha andava com uma vida assim, não tão certa. Houve um dia que eu tive que chegar, nós falámos e disse, filha, nunca faças nada. O que é que posso fazer, o que é que posso fazer, o que é que não posso fazer, nunca faças nada. Nunca faças nada que eu não possa saber. Será que isto é? Vocês entendem lá no teatro? Será que isto dá aquela coisa? Não, nunca faças nada que eu não possa saber. Porque se tu fores fazer alguma coisa que eu não possa saber, tu podes ter a certeza que isso não é bom para ti. Porque não há ninguém que te ame tanto como eu e a tua mãe. Para além do Senhor, claro. Mas o Senhor não se vê. Os pais representam isso. Para as crianças, para os adolescentes. Vocês entendem? Não nos pomos no lugar de Deus, mas eles são a autoridade. Vocês entendem, meus amados? Vocês entendem? O filho percebe o que é. Os filhos percebem, as crianças percebem o que é prioritário para os pais. Vocês entendem? Percebem. Não é? Os filhos percebem-se quando há futebol, assiste-se, mas a Bíblia, vocês entendem? Os filhos percebem se é prioritário o culto ou não. Os filhos percebem se as conversas sobre Deus são prioritárias ou se estão a todas as outras conversas, menos o lar. Vocês entendem? O lar, as crianças vão percebendo isso. Vocês entendem? Vão percebendo que Jesus, sim, nós também queremos Jesus na nossa vida, na nossa casa, mas Jesus não é assim tão importante. Uma série, sim, a gente vamos ver agora uma série. Vocês entendem? Vocês percebem? Não estou a dizer que não, eu gosto de ver séries, não estou a dizer que é proibido ver séries. Vocês entendem? Mas a nosso lar, a vida dos pais, comunica para os filhos bem pequeninos o que é prioritário na vida deles. Dá para perceber. Vocês entendem? Dá para perceber. E eles vão crescendo com essa. Pois, alguns querem que depois a escola dominical explique. A oração é importante orar, mas eles começam a ver os pais. Os meus pais não oram. Bom, às vezes eles oram, antes das refeições, às vezes. Bom, nem sempre eles. Mas eles nunca veem os pais irem orar. Nunca ouviram os pais orar. Como é que eles vão perceber isso? Bom, a oração faz parte. A gente até ora na igreja, às vezes, mas isso não é, não tem prioridade. Vocês entendem? Vocês percebem, meus amados? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz lá em Provérbios 9, 10. Não é, e aqui o princípio, irmãos, não quer dizer que é simplesmente o primeiro degrau de uma escadaria. Começamos por ali, não. É o fundamento de toda a verdadeira sabedoria. Se é o temor de Deus, pode haver inteligência? Pode, claro que sim. Pode haver cultura, as pessoas podem ser muito cultas e não temer a Deus. Pode haver conhecimento. Vocês entendem? As pessoas saberem isto, saberem aquilo, saber o outro, saber explicar isto, aquilo, o outro, pode haver, sem temor de Deus. Sabes o que é que nunca haverá sem temor de Deus? Sabedoria do alto. Isso não vai haver. Eles vão lidar com a vida como qualquer outro lida. Não há sabedoria do alto. Eles não dão prioridade àquilo que é prioritário. Vocês entendem? Nunca haverá uma verdadeira sabedoria. Deus instrui. O texto promete que Deus instrui aquele que o teme. Isso não quer dizer que Deus vai revelar todos os detalhes. Isso quer dizer que Deus vai conduzir o seu povo mediante a sua palavra, o seu espírito e a sua providência. Não é, meus amados? Há muita gente, há muitos cristãos que vivem ansiosos a querer descobrir a vontade secreta de Deus. Entretanto, sabem o que é que eles querem? Saber isto, aquela curiosidade. O que é que isto quer dizer? Aquilo. Vocês entendem? E, no entanto, eles desprezam. Meus amados, eles negligenciam a verdade que está aqui escrita. É só ler. Bom e reto é o Senhor. Por isso,
aponta o caminho aos pecadores. É difícil. É difícil. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus estatutos e os seus testemunhos. É difícil entendermos isto. A gente quer saber aquilo. Quando negligenciam a vontade de Deus aqui, clarinha, é só. Os irmãos entendem? Vontade revelada nas Escrituras. João Calvino dizia que Deus não nos deu a sua palavra para satisfazer a nossa curiosidade, mas para dirigir a nossa vida. A gente quer saber, mas não obedece nada. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando tu e eu, quando nós obedecemos ao que Deus já revelou, Ele conduz os nossos passos a seguir na sua providência e na sua vontade. Percebes? Como é que é até aqui? É assim? Eu obedeci. Ele vai-te mostrar como é que é a seguir. Amém? Tu nunca percebeste que às vezes as pessoas estão na igreja e nunca sabem nada? Nunca sabem. Nunca sabem o que fazer. Nunca sabem o caminho a seguir. E quando decidem, é atrapalhado. Quando decidem fazer, sem falar com ninguém, vão fazer. Porquê? Porque eles não obedecem. Vocês entendem? Querem saber. Vamos conhecer mais. Saber mais. Não obedece. Depois ela nunca sabe. Porque ela não quer ouvir para obedecer. Ela não quer ouvir para aprender, para pôr em prática. Ela não quer ouvir. Não, ele quer saber. E quando nós falamos, ele diz, sim, já sei, já falaram, já disse, já ouvi, não sei o quê, já sei o versículo. Mas a gente olha assim, mas tu sabes o quê? Tu não sabes nada. Quando tu obedeces ao que Deus já te revelou, Ele conduz os passos seguintes, segundo a sua providência. Meus amados, Deus diz, é assim, tu fazes, e vais ver que a seguir, Ele vai conduzir os seus passos. Repara, o irmão Manel, o irmão era pastor, não era quando era novo? Como é que o irmão conduzia as ovelhas? Não é? Chegava lá, ao curral, né, das ovelhas, dizia assim, assobiava, não sei o quê, dizia, agora vão comer ali para aquela terra do Jaquim Manel. O caminho é este. Era assim que conduzia as ovelhas. Não, meus amados. O pastor não conduz as ovelhas mostrando o percurso. O pastor conduz as ovelhas passo a passo. O pastor vai e as ovelhas vão atrás. O pastor vai. É assim ou não é, irmão Manel? É assim que o Supremo Pastor das nossas almas conduz a tua vida e a minha. Percebes? Agora tens o GPS, já sabes por onde é que tens que ir, a que horas vais chegar. Não é assim a Bíblia. Não é assim a Bíblia. A gente quer tudo, não é? Deixa ver a que horas é que demoro 20 minutos. Bom, então posso dormir até... Vocês entendem? A gente quer descansar, a gente quer saber tudo. Não é assim. Sabem como é que o nosso Supremo Pastor faz? Como o irmão Manel fazia. Chamar as ovelhas e vai. E as ovelhas vão atrás. Seguindo passo a passo o pastor. O pastor vai por ali, passa por ali. Vocês entendem? Se o irmão Manel fosse sozinho, até podia ir por ali ou por outro lado. Mas como ele vai com as ovelhas, ele vai. Ali há uma ribanceira, não vamos por ali, porque... Vocês entendem? E é assim que Deus nos conduz, meus amados. É assim, é passo a passo. É passo a passo. Vocês entendem? É quando tu lês as Escrituras, tu meditas e tu dizes, sim, Senhor. Alguém está a entender? Amém. Talvez tu estejas a ter que tomar uma decisão difícil, uma decisão importante na tua vida. Sei lá, uma profissão, onde servir, como conduzir a tua família. O princípio é o mesmo, meus amados. Antes de tu perguntares a Deus, qual é a vontade de Deus para o meu futuro? Antes de tu fazeres esta pergunta, tu pergunta-te a ti, estou a obedecer à vontade de Deus que eu já conheço?
Vocês entendem? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É esta. Então, para que é que vais perguntar se isto ou aquilo é da vontade de Deus? É esta? Faz. E confia na providência divina. Alguém está a entender o que estamos a falar? É assim que Deus nos conduz, meus amados. É assim que Deus nos conduz. Mas há pessoal que quer ser conduzido sabendo lá à frente. Não, é o passo a seguir. Onde é que vais pôr o pé agora? Deus já revelou onde é que vais pôr o pé agora? Põe aí. O passo a seguir. Ele vai dizer a seguir. Amém? Mas nós não queremos assim. Nós queremos saber. Nós sofremos de uma coisa hoje em dia que é o controle. A gente quer controlar. Nós queremos estar seguros. Nós queremos ser deuses. Percebes que foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? Isso é o que o diabo quer. Se tu fizeres como eu digo, tu serás como Deus. Tu vais controlar. Não vais, meu irmão. Foi um caos. Foi uma desgraça. E sabe porque é que algumas pessoas vivem de desgraça em desgraça, e em desgraça, e em insegurança, e medos, e mais isto, e mais aquilo? Porque Deus está a dizer qual é o passo a seguir. E Ele quer saber qual é o passo, quando é que eu vou chegar lá adiante. Não! Deus já te revelou qual é o passo a seguir, já sabes como é. Então te obedece. Depois, vais. Está difícil de entender, meus amados. Eu sei que não está difícil de entender. Sabem qual é o vosso problema? É o meu problema. É que às vezes eu entendo, mas não engulo. Passar aqui é difícil às vezes. Vocês sabem? Sabem aquela coisa? Parece que a gente está sempre com a garganta inflamada. Vocês entendem? Não é questão de entendimento. É questão de obediência. Não é? É por isso que nós precisamos de palavra, oração. Palavra, oração. Palavra, oração. É claro, irmão, que esta palavra desafia-nos. Quando nós somos colocados diante deste espelho, ai de mim! Percebes? Isto é a palavra do Senhor. Isto é a vida perfeita. E quando nós somos postos diante da vida perfeita, ai de mim! Ai de ti, ai de nós! Mas nós temos Cristo. Mas não temos Cristo como um amuleto. Temos Cristo como pastor. Como guia das nossas almas. E como é que vamos fazer? É por isso que eu percebo que há outras igrejas mais fáceis para os crentes carnais. Ou não. Mas o pastor, que é pastor, não foi chamado para alimentar crentes carnais. Foi chamado para preparar alimento para ovelhas, não para bodes. Vocês entendem? O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvirão minha voz e me... É isso. É isso. Vocês entendem? É isso. Ai, não quero. Ai, isto. Pois. Vamos mudar um bocadinho, não é? A ver se encaixa. A ver se pronto. Não, meus amados. Lembra-se da oração que eu fiz no início? Senhor, não me deixes eu diluir a Tua palavra. Porquê que eu ora isto, meus amados? Porque fica bonito. Ai, que oração tão bonita, que palavras tão belas. Nada, irmão. Se for para pôr palavras belas e tu ficares encantado com a oração, a minha oração vale 0. É quando nós somos confrontados com a palavra, nós oramos a palavra, percebes? E nós dizemos, sim, Senhor, Tua vontade se cumpra na minha vida. Eu sei quem sou. A minha iniquidade é grande, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém? Não é qual é a vontade de Deus para o meu futuro. É se eu estou a obedecer à vontade de Deus que eu já conheço. Deixa-me dar-te uma boa dica. Quem anda em obediência, anda descansado, anda em paz. Tu pensas que a segurança, a paz, vai vir por causa de saberes o futuro lá adiante? Não vai. É por isso que hoje vivemos gente ansiosa. Gente quer saber o futuro nos signos, gente quer saber o futuro na televisão, na internet, aqui, nacolá. E há gente que quer a Bíblia para saber o futuro. Se não quer saber o passo a seguir, se não quer obedecer ao passo a seguir, quer saber como é que vai ser lá. Não. Deixa-me dizer-te uma coisa. O Senhor sabe muito bem conduzir os seus filhos. O
O Senhor sabe muito bem conduzir os seus filhos. Os filhos do Senhor são muito bem conduzidos. Não são como os meus filhos e como os teus filhos. Os filhos do Senhor são muito bem conduzidos. A igreja do Senhor é muito bem conduzida. Muito bem conduzida. Ele é um bom pastor. Amém? Ele não tem falta de recursos. Ele não tem falta de sabedoria. Ele não tem falta de zelo, de amor. Nada. Não falta nada. É um pastor perfeito, completo. Ele conduz bem as suas ovelhas. Amém, meus amados? Deus concede-nos uma verdadeira segurança. Versículo 13. Na prosperidade repousará a sua alma. À primeira vista, nós até podemos pensar, e poderíamos estar a pensar que Davi está a prometer riqueza. Não! Essa não é a ideia principal aqui. A palavra hebraica comunica bem-estar, paz, estabilidade. O foco aqui, meus amados, está na alma. A verdadeira prosperidade não consiste na abundância de bens que nós possuímos. Consiste na paz que Deus concede aos seus. O que é que serve ser milionário se não tem paz? Tem paz. Vocês entendem? Como é que é possível um homem que era chamado o dono disto tudo na nossa nação, o Ricardo Salgado, não faltava nada, o homem tinha de tudo. Ele até mandava já nos governos. E como é que é possível aquele homem cair naquela condição? Porque é mais. Vocês não descansam, não para. É mais e mais. Vocês entendem? Jesus ensinou-nos exatamente isso. Em João 14, 27, ele diz: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Isso é a maior prosperidade. Meus amados, essa paz não depende das circunstâncias. Paulo escreveu aos Filipenses, quando estava preso. Sabes como essa carta é conhecida, de Filipenses? A carta da felicidade, da alegria. Como é que alguém está preso? E não é na prisão aqui, que tem televisão e tem, ou seja, uma masmorra úmida, cheia de água, presa a um tronco com correntes, as costas a sangrar. E como é que alguém escreve uma carta? Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como? Paz. Tem a ver com circunstâncias. Percebes isso, meus amados? Conseguimos entender isso? Paz. Os mártires. Percebes? Os caminhos, as veredas que o Senhor nos conduz, são caminhos que outros já percorreram, que tu precisas olhar para trás, precisas ir aos caminhos antigos. A igreja não começou ontem. Percebes? Percebes, meus amados? Percebes? Eu precisei aprender que a igreja não começou com a Assembleia de Deus, não começou com o Encontro Vida, não começou com o dom. Vocês entendem? Precisamos aprender isso. Os mártires, meus amados, como é que eram os mártires? Cantavam enquanto caminhavam para a morte. Como é que é possível? Como é que é possível? Estavam sendo pendurados em madeiros e eles cantavam. Que privilégio! Pedro diz, quando eles foram crucificar, Pedro não quis ser crucificado, porque isso era uma honra. Disse, não, crucifica-me de cabeça para baixo, porque assim foi crucificado o meu Senhor e não sou digno dessa honra. Você percebes isso? Isso não é poético, não é bonito, uau. Não, é vida. É ter consciência. Amém, meus amados? Como é que isso é possível? Porque a paz do crente, meus amados, não nasce da ausência de problemas, da ausência de circunstâncias difíceis. Ela nasce, sabes de onde? Da presença de Deus. É por isso que o maior bem que Deus tem para te dar. Já conseguimos ou não? É Deus. É Deus. É Deus. Não é sentir arrepios no louvor. Até porque o louvor deve ser a tua vida. Não é sentir arrepios na música mais lenta da adoração.
como se a adoração não fosse o estilo de vida. Ou tu adoras durante a semana, ou senão, ao domingo, é só uma peça de teatro. Percebes? Pelas misericórdias de Deus, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional ou espiritual. Não tomem a forma, não vos avoldeis a este mundo, deixem-se transformar no vosso entendimento, para que possais experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Culto, irmão, é todos os dias. Porque culto é uma cultura. Percebes? Culto é uma cultura. Amém? É como tu vives. Deus não procura adoração ao domingo. Deus procura todos os dias adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Amém. Spurgeon vai dizer: um coração em paz vale mais do que um palácio cheio de riquezas. Tens paz? Tens paz? Não estou a dizer que se tu não tens problemas, situações complicadas, tu tens paz? E a sua descendência, diz o versículo, herdará a terra. Esta promessa deve ser entendida na estrutura da aliança. No Antigo Testamento, a herança da terra era um sinal das bênçãos do pacto, da aliança. No Novo Testamento, esta promessa encontra, claro, o seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo. Jesus amplia o seu significado quando ele vai declarar: bem-aventurados os mansos, os humildes, porque herdarão a terra. Mateus 5,5. A esperança do crente não termina em Canaã. Ela aponta para os novos céus e a nova terra. Reparem o que Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 13. Pedro vai dizer: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isto. Assim Davi também olha da posse temporária da terra prometida e antecipa a herança eterna reservada ao povo de Deus. Meus amados, a Bíblia não é uma coleção de histórias desligadas, desconectadas. Não, meus amados. A Bíblia apresenta uma única história, escrita e governada por Deus, cujo centro é Jesus Cristo e cujo fim é a glória do próprio Deus. A grande história, esta grande história que está escrita neste livro, pode ser entendida, e qualquer dia eu vou dar isto a vocês, pode ser entendida nestes 4 grandes movimentos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Estes 4 elementos, meus amados, formam a estrutura básica de uma cosmovisão cristã. Já vos expliquei isto, o que é uma cosmovisão, não é? É a lente pela qual interpretamos toda a realidade, tudo o que se passa. Todas as pessoas, como eu disse há pouco, têm uma maneira de ver a realidade, de ver a vida, de ver as coisas, mesmo que elas não admitam. Deus revela a sua intimidade, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Chegámos a uma das declarações mais profundas de todo o Salmo. A palavra sod significa conselho íntimo, confidência, comunhão reservada. Vocês entendem? Era para descrever o círculo restrito dos conselheiros de um rei, por exemplo. Como hoje nós vemos, não é? Os conselheiros de Estado. Vocês entendem? Aquela reunião é restrita. Vocês entendem? Aqueles homens sabem coisas que mais ninguém sabe sobre a nossa nação. Vocês entendem? Davi afirma que Deus admite os seus filhos nessa comunhão. Já viste o privilégio que tu tens? Que privilégio extraordinário. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aproxima-se de forma íntima daqueles que o temem. Não porque eles sejam dignos, mas porque eles foram reconciliados pela sua graça.
esta verdade alcança o ponto mais alto em Cristo. Reparem o que Jesus declarou aos seus discípulos: já não vos chamo servos, vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vocês entendem? Vocês percebem o privilégio? Vocês percebem a intimidade? Vocês percebem como Deus é com aqueles que o temem? Vocês entendem? Por isso que me faz muita confusão quando as pessoas não sabem. Eu não sei. Teme a Deus, obedece. É para pôr o pé aqui, põe. Não é, meus amados? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é os que têm medo dele, não é os que têm medo do castigo. É os que confiam nele, é os que lhe querem agradar. Senhor, é para pôr aqui o pé, pomos aqui o pé. Percebes? Percebes, meus amados? Olha Pedro, no barco, vem Jesus, é um fantasma. Sou eu, não te mais. Se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. Sabe o que é que Pedro fez? Foi. E enquanto ele pôs os olhos em Jesus, lá vai o Pedro. Mas depois começou a sentir o vento, começou a sentir as ondas. Como é que tu és quando começas a sentir o vento e a sentir as ondas e a sentir que não é tão seguro onde tu estás a pôr o pé? Mas a segurança, onde tu pões o pé, é segurança, não é esse o lugar onde tu pões o pé, é seguro. É se tu estás a pôr o pé na palavra de Cristo. Enquanto ele olhou para Jesus, ele foi. Quando ele começou a guiar-se pelas circunstâncias, ele foi. Jesus, mas mesmo assim Jesus é bom, não é? Ele não foi. Porquê é que duvidaste, Pedro? Porquê é que duvidaste? Porquê é que duvidaste, Domingos? Porquê é que duvidaste, Jena? Percebes? Percebes a misericórdia do Deus da aliança? Percebes como é que Deus lida? Amém, meus amados? Quanto mais íntimos somos, meus amados, mais o reverenciamos. A falsa intimidade produz irreverência. Vocês entendem, meus amados? A gente acha que tem muita intimidade com Deus e faz do culto um circo. Faz do culto um show. Percebe? Que nós em casa, sozinhos, fechados no nosso quarto, não fazíamos o que muita gente faz em cima de púlpitos hoje em dia na igreja. Não fazíamos, é uma vergonha. Eles acham que têm muita intimidade. Falsa intimidade produz irreverência, meus amados. Eles estão a falar de Deus. Eu vi alguém, meus amados, não muito longe aqui de nós, estar a falar de Deus como o bacana lá de cima. O bacana lá de cima, num púlpito. Vocês entendem? Nem para um incrédulo. O bacana lá de cima. Mas era jovens. Vocês entendem? Só de jovens, pá. Vocês percebem? A falsa intimidade. Pessoas que aparentam ter muita intimidade gera irreverência. Tu entras numa igreja, tu percebes logo como é que é. Queres saber como é que é uma igreja? Tu só aprecias o louvor. Aprecias quem está lá em cima. E vês como é que é vês logo como é que é a igreja. Vês logo. É evidente, meus amados. As letras das músicas. Vês logo. Vocês entendem? A falsa intimidade produz irreverência. A verdadeira intimidade, sabes o que é que produz? Adoração. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Conhecer na linguagem bíblica, tu já sabes isto. Não é apenas nós possuirmos a informação, pois não? É experimentarmos. É viver. É desfrutar. Vocês entendem? Diz que José não conheceu Maria, não foi? Não tinha tido ainda relações. Não tinha experimentado. Tinha partilhado vida. Vocês entendem? Intimidade. Não tinha desfrutado. É isso. É experimentar, é viver, é desfrutar. O incrédulo, meus amados, pode estudar doutrina. Aquele que nasceu de novo conhece por experiência.
a fidelidade divina. Os irmãos entendem? É a diferença entre ler sobre o mel e comer o mel. Percebes a diferença? Eu gosto muito de mel. E quero-vos dizer uma coisa. Uma coisa é ler sobre o mel. Mel de abelhas da... Não sei onde é que há a terra das abelhas. Alguém sabe onde é que é a terra das abelhas? Há muitas colmeias, não sei. Pronto, sei lá de onde, não é? E, sim, este mel, olha para a corzinha deste mel. Sim, senhor. Outra coisa é... Percebes a diferença? Jonathan Edwards afirmava que existe uma enorme diferença entre saber intelectualmente que Deus é santo e contemplar espiritualmente a beleza da sua santidade. Não é? Uma coisa pedi ao Senhor e 2 vezes a busquei, que possa entrar no seu santo templo e adorar a sua... Percebes o que o salmista diz? Ele pediu uma coisa, mas ele buscou-a 2 vezes. Vocês entendem? Porque a beleza. Adorá-lo na beleza da sua... Tu achas Deus belo? Ou tu achas que Deus é aquele que impede tu fazeres o que tu queres? Como é que nós podemos dizer que queremos viver no céu? O céu é um lugar de santidade. Se a gente quer fazer, vez após vez, curvinhas aqui, talvez não nos vamos adaptar lá. A igreja aqui serve para tu experimentares. Um pouco já de lá. É por isso que a igreja, a noiva tem que ser de acordo com o noivo. A gente está a preparar a noiva para Jesus, não para o mundo. Talvez algum crente carnal gosta mais. Para que é que eles são tão ricos? Para quê? Está sempre a falar, orar, ler, aquilo, ler livros e ler. Para quê? Para quê? Vocês são... Talvez nós estamos a preparar para um lugar diferente. E tu estás nesta igreja para tu perceberes que um pouco como é que é esse lugar. Quem dera a nós que cada um de nós possa ter cada vez vidas mais santas. Mais santo não é ausência, não é perfeição, não é ausência de pecado. É um enorme desejo de lhe obedecer todos os dias e a cada instante. Amém? Uau! Amém? Quando a gente olha para um irmão, para uma irmã, para um jovem, para uma jovem, para um casal, para uma família, a gente olha e diz, uau, como é bonito. Nós vermos, não são perfeitos, eu consigo encontrar defeitos neles. Mas há uma coisa que eu não posso negar. Eles querem agradar a Deus. Dá para ver. Olha para esta jovem. Olha para este jovem. Olha para este casal. É tão belo. Ainda ontem, não foi? Irmãos, nós sim, porque nós reconhecemos que são perfeitos. Não. Mas vemos nele o quê? Eles querem agradar a Deus. Alguns passarem por um tempo difícil, não é? A gente diz, não, mas que quer? Perfeição? Não. Mas é isso. Santidade. Imaginem, meus amados, eu oro para que a Igreja Dom não seja conhecida por o grande alcance que tenha. Se Deus... Mas porque quando olhamos para os irmãos e para as irmãs, nós vemos, não, ali naquela igreja, a gente não pode dizer que eles não querem agradar a Deus. Eles não são perfeitos. Mas há uma coisa que nós percebemos. Eles querem agradar a Deus. Aquilo é Bíblia, e mais Bíblia, e eles... aquilo é... Amém, meus amados? Sabes o que é isso? Nem nisso nós nos podemos gloriar. Porque aquilo que Deus pede de nós tem que ser Ele a dar-nos. Do que é que te glorias? O que é que tu tens que não te foi dado? Não é o que diz lá na carta aos Coríntios? O que é que tu tens que não te foi dado? Estás a gloriar de quê? Se tu amas a Deus, é porque Deus te amou primeiro. Se o teu coração foi transformado e agora tu queres obedecer-lhe, é porque Deus transformou o teu coração. É porque a graça de Deus está operando em ti. Amém? Não tem nada a ver contigo. O que tu vês de mal em mim, sou eu. O que tu vês de bom, é Deus. Sabem como é que alguns são? O que tu vês de bom em mim, sou eu. O que tu vês de mal é por causa do meu marido, do meu filho, do meu pastor, dos meus vizinhos.
da minha família. Não. O que tu vês de bom em mim é Deus. O que tu vês de mau não é deste, daquele, é meu. É meu. A minha iniquidade é grande. Amém, meus amados? Somente o Espírito Santo pode produzir esse conhecimento experimental, esse conhecimento em experiência. Talvez, meus amados, estamos mesmo a terminar. Só um bocadinho mais. Talvez o maior problema da igreja contemporânea seja justamente este. Temos muita informação, mas temos pouca comunhão. Conhecemos livros, debates, sistemas teológicos, mas será que conhecemos a Deus? James Packer escreveu no seu livro Conhecimento de Deus o seguinte: o problema fundamental dos cristãos modernos é que conhecem muito sobre Deus, mas conhecem muito pouco a Deus. Eles não têm experiência, eles não têm intimidade. Vocês entendem? Amém, meus amados? Uma das coisas que, no questionário que eu fiz aos irmãos que foram apresentados ontem à igreja para serem ordenados, e é uma das coisas que eu disse que é o meu maior medo. Qual é o vosso maior medo? Sabem qual é o meu maior medo? É eu perder a sensibilidade espiritual. É eu perder a intimidade com Deus. É eu conseguir fazer um sermão e não ter intimidade com Ele. Eu consegui desempenhar, e há muita coisa, é a classe de novos membros, é isto, é aquilo. Vocês entendem? Há muita coisa a ser preparada, há muita coisa a ser feita. E às vezes nós ficamos presos ao desempenho, a fazermos tudo bem, e toda a igreja tem isto, tem aquilo, e aquela irmã precisa daquele livro, e o outro irmão precisa... Vocês percebem? E depois, e a intimidade com Ele. E a sensibilidade espiritual. Esse é o meu maior medo. Se eu tiver que... Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, se eu tiver que me perder em alguma coisa, seja em alguma coisa que eu preciso fazer a algum homem e não o que eu preciso de Ti. Porque às vezes queremos socorrer a todos e perdemos o mais importante. Amém, meus amados? Com muitas aspas, grandes homens de Deus, homens que conheceram em intimidade este grande Deus, foram homens que, quando tu vais ler a biografia deles, eles passaram muito tempo em oração. Muito tempo com a palavra. Amém? Eles tinham muito que fazer. Quando nós vamos ler as biografias deles, eles trabalhavam bastante. Eles tinham muito, não tinham como hoje os recursos, chega-se ali no instante, vai, não. Eles caminhavam, vocês entendem? Mas eles tinham 3 horas, 4 horas. Vocês entendem? Há um que eu não me lembro o nome agora, que ele dizia: quanto mais tenho que fazer, mais tempo eu oro. Amém, meus amados? A intimidade com Deus nasce da reverência, da palavra, da oração, da obediência, meus amados. Versículo 15: Deus preserva aqueles que esperam nele. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Meus amados, depois de contemplar todas estas verdades, Davi faz novamente uma declaração pessoal. Agora nós entendemos, meus amados, agora nós entendemos porque é que os seus olhos permanecem fixos no Senhor. Porque é que os olhos de Davi permanecem fixos, se elevam continuamente no Senhor. Porque é que os olhos dele... Sabem porquê? Sabem porquê, meus amados? Porque Davi conhecia o caráter de Deus. Ele é bom, ele é reto, ele é justo. Vocês entendem? E porque ele conhece o caráter, os seus olhos fixam-se nele. Sabem porquê é que os olhos de Davi permanecem continuamente no Senhor? Porque ele tinha, a iniquidade dele era grande e ele tinha experimentado o quê? Um grande perdão. E os seus olhos tinham que ficar aonde? No seu Senhor, no seu Salvador. Percebes porque é que os olhos permaneciam lá continuamente? Se elevavam continuamente? Percebes? Às vezes há crentes que estão sempre a olhar para a circunstância, para o problema, para eles próprios. E nós, porque eles não conhecem. Mas Davi conhecia o caráter de Deus. Precisas conhecer, precisas ler.
Diz uma coisa, precisas saber quais são os atributos de Deus. Conhecê-lo. E como é que vais conhecer? As Escrituras. Vocês entendem? Davi tinha provado, ele próprio, ele tinha provado. Provai e vede que o Senhor é bom. Tinha provado a sua fidelidade. Como é que os olhos se iam afastar de alguém que é fiel? De alguém que não muda? De alguém que quando eu sou infiel, ele permanece fiel. Eu vou colocar os olhos aonde? Em quem? Amém, meus amados? Por isso ele continuava. Percebes? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os pés do laço. A expressão continuamente revela o quê? Perseverança. Meus amados, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, não consiste em olhar para Cristo simplesmente no início. Não. É uma dependência diária. É uma dependência constante. Meus amados, os olhos da fé permanecem voltados continuamente para o Salvador. Esta é a linguagem de Hebreus 12, lembras-te? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Ele me tirará os pés do laço. Percebe aqui a imagem? A figura aqui é de um caçador que arma uma armadilha para caçar um animal. E Davi percebe que na vida existem perigos reais. Tu também percebes isso? Não é porque estás a olhar para o Senhor que não há perigos, e não há perigos de verdade, e que não é perigoso certas decisões, é perigoso. Há um laço. Quantos percebemos que o inimigo quer nos apanhar num laço ali? Quantos percebemos? Davi não está a negar isso. E às vezes as pessoas acham que espiritualidade é nós negarmos a realidade. Não, meus amados. Nós, na nossa vida, nós enfrentamos perigos reais todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É por isso que nós precisamos permanecer continuamente com os nossos olhos no Senhor, com os nossos olhos da palavra do Senhor. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Porque há laços, há perigos reais. O inimigo prepara armadilhas, irmãos. Paulo vai dizer que não ignorarmos os seus jardins. O problema do diabo não é a força que ele tem, o poder que ele tem. E tem mais poder do que tu, deixa-me dizer-te. Mas o maior problema não é o poder que ele tem. Sabes qual é o maior perigo de Satanás? É que ele é enganador. É que ele veste-se como anjo de luz e ele quer acabar com a tua vida. Percebes isso? E há gente que vive na desportiva. Acha que vida cristã é um fim de semana de férias. Vida cristã não é um fim de semana de férias, meus amados. Vida cristã é um campo de batalha. É uma luta. O pecado, meus amados, o pecado prepara armadilhas. Vocês entendem? O mundo que nos rodeia. Paulo diz que aquele que se faz, Tiago diz que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Porquê? Porque o mundo está cheio de armadilhas, o mundo jaz no maligno. Que mal é que tem? Qual é o problema? E o que é que tem? E agora? E agora é preciso tudo? Sim, o mundo prepara armadilhas, como aquelas que há pouco eu vos disse, que vêm vestidos de uma capa muito certinha, muito boa. Mas chama a armadilha um laço. Está a acabar com a nossa juventude, a acabar com as nossas crianças. O inimigo tem um alvo. Vocês entendem? Acabar com as crianças, acabar com a juventude, acabar com os casamentos, acabar com as famílias. Mas, irmãos, chegamos à loucura que o homem acha que pode decidir o que é. Homem ou mulher, ele decide. Isto é uma loucura, meus amados irmãos. Mas isto está instituído. E o que é que tu vais fazer? Sabes porquê? Porque eles calcaram ali a verdade de Deus. Eles amaram mais a criatura do que o Criador. O que é importante é o homem. Bom, e não só o homem, até agora até o cão e o gato é importantíssimo. Vocês entendem? Agora, matar um animal é pior do que matar uma pessoa.
Quando Deus foi o primeiro a matar o animal. Quando vestiu as vestes, Deus matou o animal. Não tem crise nenhuma. Animal nem isso. O homem domina sobre isso. Qual é o problema de matar um touro? Mas vem aí o do... Vocês entendem, meus amados? Mas é esse mundo que nós vivemos. E há gente cristã, sentada nos bancos de igreja, com essas bandeiras. Amém? Amém, meus amados? O ser humano, o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quer ele seja da igreja ou não. Vocês entendem, meus amados? Sim ou não? Sim. E ele é a joia da criação. O resto é tudo para o homem dominar. Deus colocou o homem para dominar sobre, não para ser dominado. Amém? Isso quer dizer que o homem deve ser aquele que nós consideramos. Vocês entendem? Cuidamos. Vocês percebem, meus amados? Isso quer dizer que o homem é mais importante do que coisas. Isso quer dizer que o homem é mais importante do que animais. A gente não está com a família por causa do cão. A gente é capaz de se privar de estar num culto, por causa do cão. Mete o cão no lixo, pá. Percebes o que eu estou a dizer? Percebes? O ser humano está acima disso. Acima. E hoje em dia nós vivemos... Não é assim, é. Nós ouvimos pessoas dizerem: eu gosto mais de animais do que de pessoas. Claro. O gatinho faz miau e a pessoa diz a verdade. Eu percebo isso. Eu percebo isso. O cãozinho que tu fazes festas, o pai e a mãe chateiam a cabeça. Percebes o que eu estou a dizer? Claro. Maravilha. É o meu companheiro. Fiel companheiro. Sabes qual é o fiel companheiro? Sabes? Chama-se Jesus Cristo. Não é? 4 ladrões combinam assaltar um banco. Eles são todos o quê? Todos o quê? Comprometidos São ou não são? São ou não são? Mas algum deles é fiel. Se entre 4 bandidos houvesse um fiel, ele dizia aos outros para não roubarem. Esse é o fiel amigo. Alguém consegue entender o que eu estou a dizer? Alguém consegue entender o que eu estou a dizer? O teu amigo não é aquele que te bate nas costas. E porque tu és amigo, ele não te diz o que tu precisas de ouvir. Não, isso não é amigo. Isso não é fiel. Isso não é um fiel. Vocês entendem? O cão, tu metes lá comida, ele vai abanar o rabo, canta, vai fazer uma festa. Claro. Amém, meus amados? Precisamos ter cuidado. Muito cuidado hoje em dia. Ele me tirará os pés do laço. O Senhor livra o seu povo. Isso não significa ausência de lutas, isso significa perseverança e preservação. Deus preserva-nos no meio das lutas. Olha o que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Amém? Salmo 28, 8-5, ponto 2, apresenta-nos um retrato maravilhoso deste Deus da aliança. E vou terminar agora. Ele é bom e reto, ele guia os humildes, ele ensina os seus caminhos, ele conduz todas as coisas com misericórdia e verdade, ele perdoa por amor do seu nome, ele instrui os que o temem, ele concede paz verdadeira, ele revela a sua santidade, ele preserva o seu povo até ao fim. Reparem que todas estas ações que eu vos disse têm o mesmo sujeito. Sabem qual é? O Senhor. Davi não estava a exaltar a capacidade do homem de encontrar Deus. Ele estava a exaltar a graça de Deus que vem ao encontro do homem. Este é o coração do Evangelho. Nós não subimos até Deus. Foi Deus quem desceu até nós em Cristo. Jesus é o cumprimento perfeito deste salmo. Ele é o bom pastor que guia as suas ovelhas, o mestre que ensina os humildes, o mediador da nova aliança, a revelação plena da misericórdia e da verdade. O Evangelho segundo São João
capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. É aquele que prometeu: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Vamos terminar com uma oração e eu pedi para que vocês ficassem de pé.